Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Curatas, o videocast que se propõe a conversar sobre curadoria, comunicação e nova economia. Hoje a gente tem um episódio super bacana para falar de comunicação no terceiro setor. Eu sou a Cássia Aulísio. E eu sou a Alice Salvo, e nós estamos aqui com uma convidada super especial. Eu sou suspeita para falar, porque ela é minha prima, Carolina Guerreiro de Salvo, Carol. E ela vai falar dos Estados Unidos. Na verdade, a gente vai fazer hoje o primeiro convidado internacional que a gente tem, que vai fazer por streaming, né? Vou apresentar o currículo da Carol para a gente começar essa conversa com ela. Para aguçar os nossos ouvintes. A Carolina é formada em Relações Públicas, mas trabalha com comunicação e planejamento de projetos criativos há muitos anos. Ela liderou a área de comunicação institucional do Instituto Bacarelli, sabia? Ai, que bacana. É aquela orquestra que tem na favela, a primeira orquestra na favela, né? De Heliópolis. E é um projeto muito bacana, que tem um alcance internacional, já viajaram à Europa e tal, muito legal. E agora ela está nos Estados Unidos, trabalhando com comunicação lá também, desbravando lá o ambiente, e ela tem essa experiência muito bacana de comunicação no terceiro setor, inclusive somos professoras juntas, é minha prima, mas é uma profissional, uma super profissional, somos professoras juntas, para dar aula para esse pessoal do terceiro setor, de cultura, de incentivo à cultura. Então ela tem muito para ensinar para gente. Que bom. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Carol? Olá, gente. Obrigada. Obrigada pela apresentação tão generosa. Bom dia, boa tarde. É isso aí. Estamos em fuso horário diferente. As pessoas vão ver, a gente não sabe nem que hora. Então é bom dia, boa tarde, boa noite mesmo, né? Carol, tentei te apresentar um pouquinho muito rápido, mas eu queria que você fizesse uma apresentação aí da sua trajetória. São quantos anos de trajetória profissional? Olha, 22, assim, né? 22. Assim, muita história para contar, que nós vamos ter que reduzir aí em poucos minutos, mas assim, destaca pra gente a sua trajetória profissional, por favor. Claro. Bom, eu fiz faculdade de Relações Públicas, mas dentro do coração sempre tinha uma inclinação para a arte, tinha aí um background de fazer teatro por longos anos na juventude. E aí, no meu último ano de faculdade, eu fiz o meu projeto, né, de conclusão de curso sobre esse projeto, que era na época um projeto, não ainda um instituto, um projeto de relações públicas para o Instituto Bacarelli, para as orquestras e corais de Heliópolis. Tá? Então foi assim que nasceu, inclusive foi assim que nasceu o próprio departamento de comunicação lá. Foi a partir de um projeto de conclusão de curso. Então eu fui uma das 4 primeiras pessoas que se uniram ao Maestro Bacarelli para fazer esse sonho crescer e acontecer aí dessa forma grande como está hoje. Que né? legal. Com 1.200 alunos por ano sendo atendidos e criando a primeira orquestra sinfônica em uma favela do mundo. Que já viajou o mundo, né? Olha, acho que tinha que viajar mais. Acho que a gente tem que ter mais oportunidades aí nos governos, porque na época foi por um incentivo governamental, né, de divulgação da cultura do país, que a gente conseguiu levar a orquestra para uma turnê europeia. Mas pode ser mais. Que legal. E vamos já pegar o título mesmo, né, do nosso episódio, que é a comunicação no terceiro setor. Como é que é começar uma comunicação, um departamento de comunicação num instituto que ainda não tinha isso, né? Você falou que você iniciou lá. Então, como é que você foi criando essa cultura de levar a comunicação, de divulgar o projeto? E que visão, olha, né? desafiador em todos os sentidos. Primeiro porque eu tive que aprender a trabalhar num ambiente de ir para a comunidade, né? De estar numa favela e entender como funciona o território, respeitando moradores, respeitando a dinâmica que existe ali. Então, o primeiro ponto foi esse, né? Eu lembro de ir fazer um vídeo e você sair por um lugar que você não conhece, né, em que as pessoas não te conhecem. Então, acho que esse foi o primeiro desafio, né? Depois, eu nunca vou me esquecer de uma reunião que eu tive com o atual diretor executivo, que já era diretor na época, e estava para chegar a visita de uma orquestra internacional de jovens também,
né? E tinha um press release feito por uma assessoria de imprensa da empresa patrocinadora, que no caso era a Volks, mas era muito por cima. E eu virei e falei, não, né? Do alto ali dos meus 20 anos. Pois é, isso tá me surpreendendo. Uma visão muito, muito clara da profissão já, né? Aos 20 anos. Eu falei, não, olha, aqui não tá contando que projeto é esse. Aqui só tá falando, tá exaltando só a visita da orquestra que tá vindo. Mas por que é importante? Porque tá visitando um projeto de uma orquestra de cordas numa favela, na maior favela de São Paulo. Isso tem que estar no release. E a gente colocou. E deu para vender assim, a pauta para 3 emissoras. Então foi o meu primeiro job com eles, profissional, sem ser o projeto de conclusão de curso, e já estava a Globo lá mostrando isso. Então foi sucesso, foi muito bacana. E aí você já dá mostrar uma orquestra sinfônica na maior favela de São Paulo é uma pauta que interessa a mídia e que também interessam as marcas, né? Então, é isso assim, é bem a essência da pergunta mesmo. Como é que se torna atrativo para essas marcas, para a mídia, para a sociedade no geral, para conseguir o apoio? Eu acho que a gente precisa de notícias como essa, de projetos que nascem para fazer o bem, de projetos que nascem para gerar transformação na sociedade, né? O projeto começou por uma iniciativa pessoal do maestro Bacarelli quando viu um incêndio na favela de Heliópolis em 96. E ele, com recursos próprios, iniciou ali com 36 crianças e jovens, com recursos próprios, com instrumentos doados por amigos, né? Uma iniciativa muito pessoal mesmo. E assim, olha o que ele fez acontecer. Olha quantas vidas ele mudou. Então é possível, e a gente tem que mostrar esse tipo de coisas também. Mas foi possível, vamos lembrar, por uma série de recursos, entre os quais as leis de incentivo, os recursos dessas leis de incentivo que tornaram o projeto mais profissionalizado, mais ampliado, né? Passou de ser só uma orquestra para atender corais, enfim. Essa sua imersão, Carol, tô vendo aqui, né? Então você falou bastante sobre esse background cultural, né? Do começo desde das práticas do teatro no começo, e escolheu o terceiro setor. Essa união, né? Essa união dessas duas áreas, então aconteceu como uma simbiose aí da sua vida. De repente elas se uniram, você estava numa comunidade levando, né? Propagando, usando sua habilidade em comunicação para propagar um trabalho cultural. Depois disso, você não saiu mais dessa conjugação aí entre cultura e comunidades. Como é que você foi se fortalecendo, nessa área, se profissionalizando mais nisso? E aí, como é que isso avançou? Para onde foi nesse trabalho lindo? Sim, em 2002, toda essa questão do terceiro setor, voluntariado, 2003 foi o ano nacional do voluntariado, alguma coisa assim. Então, assim, tudo estava muito começando, tinham até poucos cursos, né, nessa área, nessa época no Brasil. A coisa da sociedade civil organizada, né, que é o que a gente chama de terceiro setor, que são as ONGs, né, tentando solucionar problemas ou buracos, coisas que o governo nem sempre dá conta de resolver, era tudo muito novo. Então, eu fui sim buscar especialização, fiz um curso inclusive no GIF, então fomos abrindo caminhos. Eu me lembro de bem no comecinho a gente receber consultores, por exemplo, da Unicef, pessoas que vinham trabalhar com a gente tentando estruturar. Então foi muito no início mesmo, de quando isso estava se organizando no Brasil, com o perfil do Brasil, assim, para essas organizações, né? Mas foi muito interessante estar lá desde o começo, porque aí o meu trabalho não se focou só na comunicação, me deu eu fiquei com um aspecto muito mais amplo da minha atuação, porque eu estava lá nesse momento de estruturar até a parte administrativa junto, né, de pensar os rumos do projeto junto. Como formatar projetos com contratos, né? Eu acho que tem uma questão burocrática dentro das empresas para fazer caber um projeto social dentro de uma organização que ela requer esse conhecimento que você está mencionando, né? E junto com as empresas que patrocinavam, no começo era mais Volkswagen e Votorantim, né? Depois foi se ampliando. Mas juntos a gente foi aprendendo o que criar de contrapartida juntos, né? O que aquele projeto poderia, junto com a empresa, oferecer para mostrar para a sociedade que aquilo estava sendo feito, para mostrar que aquela empresa estava apoiando um projeto de educação e cultura, né? Porque é importante para a empresa mostrar isso.
A Carol tem um caso. Desculpa, Carol, te interrompi. Mas você tem um caso muito. A gente é professora juntas numa instituição chamada Cultura e Mercado, que dá aula para esse pessoal de captação e tal, conseguir entrar nas empresas. Então a gente estrutura, eu dou uma aula de pitch e a Carol dá essa aula de como é que se estrutura para se oferecer para as marcas. E ela falou uma coisa muito legal, que sempre a gente assistia a aula uma da outra. E me marcou uma vez que você falou que as contrapartidas eram negociadas junto com as empresas. As marcas falavam, eu não sei o que a gente quer de contrapartida, que não era só também colocar o logo, né, nas apresentações, mas era ensinar a música para os funcionários. Tinha outras contrapartidas que vocês iam inventando, né? Queria que você contasse, isso que é bem legal. Claro. Então, assim, é claro que a equipe do Instituto, né, tanto desde a direção, equipe de comunicação, equipe de captação de recursos, pensa junto num conjunto de contrapartidas que deem exposição da marca do parceiro em diferentes momentos do projeto, dos programas de ensino, dos concertos, no caso, né, do Instituto Bacarelli tem concertos, então tem uma possibilidade de exposição de marca ainda mais interessante. Mas eu acho que há alguns anos isso está se ampliando mais, assim, de sentar junto e meio que customizar junto com o seu possível patrocinador ou seu patrocinador contrapartidas diferentes, especiais, né? Essa que a Alice mencionou foi uma coisa muito bacana, porque a gente construiu junto um dia, né? Então um grupo de uma determinada empresa passou um dia visitando o Instituto Bacarelli. Mas mais do que visitar, que é uma coisa bastante normal, acontece lá frequentemente, as pessoas participaram de um coral. Então elas se juntaram ao coral jovem, né, por causa da idade das pessoas, e ali tiraram o sapato, participaram das dinâmicas de aquecimento de voz. No final saiu uma música, né, identificaram os tons de voz para separar as pessoas. E aí, a relação desse grupo de pessoas com o projeto é completamente totalmente. outra. Só de enfileirar as pessoas numa postura de coral, né? Só de você colocar as pessoas ali, separando por tonalidade de voz, olha que engraçado. Não, e olha que bacana, as marcas, assim, com esse negócio tanto de propósito que a gente fala hoje, uma marca não vai só patrocinar e colocar o seu logo lá. Ela quer co-criar, participar. Eu acho essa ideia, que a Carol sempre conta isso nas aulas, né? Eu acho essa ideia sensacional, como é que ela consegue co-criar essa contrapartida, então vira uma coisa de um só, não é um pagando e o outro fazendo, Exato. É todo mundo fazendo juntos, né, Carol? E eu acho que E aprendendo junto, né? A gente quer que o segundo setor entenda melhor as questões sociais, né? Para que sejam empresas mais ativas, mais conscientes do seu papel na sociedade. É isso, é criar junto, é apontar, até colocar limite, porque eu lembro, a gente quer essa apresentação nesse dia. Não, gente, esse dia as crianças têm escola, esse exato. Horário. Não, de um dia para o outro não dá, tem que ter autorização dos pais. Gente, a gente está mexendo com gente, então vamos ensinando também, né, os dois lados. Ou seja, né, tudo que a gente está vendo nessa transformação de era, né, dentro do segundo setor, que são as organizações, no terceiro setor, todas essas pressupõem a mesma demanda, a mesma necessidade, a colaboração, a empatia, né? Você vê que acaba que tudo chega no mesmo lugar. A gente está falando de nova economia, né, Cássia? Exatamente. Tudo isso acontecendo dentro da nova economia. Eu acho muito bacana, a Carol está contando algo de anos atrás, né? Ela voltou ali nos anos 2000 e pouco, mas a gente percebe isso exatamente, essa demanda, acho que até mais acentuada atualmente, né? Se a gente puder fazer uma linha do tempo. Um avanço aqui no tempo, eu duvido que tenha regredido essas práticas, elas só aumentaram e só melhoraram, né, com o tempo. Então, acho que ainda tem espaço para muita coisa acontecer. Legal. Tem muita empresa que só patrocina e exige ali a marca conforme as contrapartidas que foram listadas. Tá. E eu acho que tem muita oportunidade. Algumas empresas ativam o patrocínio muito melhor, mas ainda tem espaço para mais. Às vezes a ONG, no nosso caso, por exemplo, espera muito mais. Espera que a empresa vai querer mais uma apresentação, um evento desse tipo. E às vezes o pessoal quer só logo ali, ou até porque não tem tempo, não tem braço para criar uma coisa separadamente, né? Dá um exemplo de ativação que você falou. Você falou assim, as marcas ativam melhor. Dá um exemplo legal. Vou dar uma legal do Banco Votorantim que aconteceu ano passado. Banco Votorantim está com uma questão de ambiental muito bacana, é patrocinador do Instituto Bacarelli e implementou placas de captação solar para gerar energia limpa
no teto do Instituto Bacarelli. Olha. Então levou a energia solar lá para Heliópolis, tá? Aí, não só isso, eles fizeram todo um documentário de como isso aconteceu, né? Então eles levaram uma apresentadora, uma pessoa midiática, famosa, para mostrar tudo isso. Ela visitou os ensaios, ficou extremamente emocionada. Então mostrou que favela é essa, que projeto é esse, e olha o que a gente está trazendo. E mostrando a economia, né, que o Instituto ia fazer em termos de energia elétrica, porque é um prédio de 5 mil metros quadrados. Então, consome muita energia elétrica. Que bacana, que exemplo legal. Muito legal, Carol. E aí foi para as redes sociais esse documentário, foi super bem divulgado e tal. Então, mostrou aí a parceria de um jeito muito positivo, levando uma coisa muito positiva para a comunidade, para o Instituto, né? E também ajudando a dar visibilidade para o próprio Instituto. Com certeza, eu acho que esse é o grande objetivo aí quando, pensando do ponto de vista da empresa, né, do segundo setor, é realmente ter essa visibilidade, é isso que ele espera, mas hoje em dia a gente tem um negocinho chamado propósito, então elas não querem somente a visibilidade, o awareness, né, para aquela marca, eles querem realmente conectar, eu sou esta marca e eu tenho este assunto como minha prioridade, né, como meu guide aí de atuação, como aquilo que eu busco, né, o impacto que eu quero gerar. E acho que por meio de patrocínios e ativações inteligentes, né, que são feitas por profissionais de comunicação dentro das empresas, em parceria com as ONGs e com os donos dos projetos, né, os institutos, enfim, isso acaba acontecendo de uma forma legal. Carol, eu vou pedir um minutinho, a gente tem um break agora para o intervalo e a gente já volta para nossa conversa que está excelente, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Olá, voltamos aqui com o videocast Somos Curatas, aproveitando, pedindo para o pessoal curtir, compartilhar esse programa que está muito legal. Nós estamos falando de comunicação no terceiro setor com a Carolina Salvo, que é especialista na área. Carol, então vamos retomar. Você estava falando, antes da gente começar o intervalo, sobre essas ativações das marcas, né? E quais são os players principais nessas ativações? Então, eu entendo que tem o Instituto, tem a marca, mas tem aí uma agência de comunicação no meio que faz essa mediação muito bem feita, né? Sim, eu sinto que quando tem uma agência de comunicação envolvida, as possibilidades sempre se ampliam. Eles sempre vêm com ideias mais ricas, com projetos mais desafiadores, mas que dá trabalho para a ONG, dá trabalho para o time de comunicação, de marketing da empresa, mas o resultado é sempre muito bacana, né? Queria comentar, inclusive, assim, os orçamentos milionários das agências de publicidade mudaram muito, né, de uma década para cá. Então, assim, apenas fazer um alto investimento para anúncio numa capa de jornal, né, numa página inteira ou um anúncio na TV, não é mais o que atrai, não é mais o que dá valor para uma marca. Então, as agências, elas também estão criando projetos para agregar valor para a marca de uma forma diferenciada, de uma maneira que envolva o público, né, público-alvo daquela marca. Então, tem um exemplo muito legal da Pantene, que em parceria com a sua agência de publicidade e uma organização de filtragem de dados, criou um projeto que inclusive chama XI, eu vou lembrar o que é, mas era assim, eu vou lembrar o que significa a sigla, vou passar para vocês, mas assim, basicamente era tirar os estereótipos do sistema de busca da internet. Porque quando você busca cientista, aparece só homem, né? Legal. Quando você põe menina, quando você põe estudante, quando é mulher, aparece uma coisa mais erotizada. Sim, sim. Né? O que é péssimo. Então, assim, eles criaram maneiras patrocinadas, né, com o investimento da Pantene, ajudando essa organização, então tirar os estereótipos do sistema de busca. Dos motores de busca. Ou seja, parece uma ação que acontece totalmente por trás, né? Mas que na hora que um internauta, que é a realidade, as pessoas estão buscando onde na internet, né? Atualmente, ela já encontra uma realidade diferente. Então, não é só atuar na frente dos holofotes, né? Eu acho que é um pouco disso que você está dizendo. Atuar atrás, né? E aí você falou uma coisa de internet que suscitou outra pergunta, né? A nova economia. Estamos falando de uma economia digital. Quando você começou 20 anos atrás, não era, ainda tinha muito
o release que você mandava para o jornal, para a revista, para a TV. E não aí tinha rede social. entram as mídias sociais e faz uma bagunça toda. Então conta como é que foi isso. Olha, foi muito interessante. Eu lembro quando eu criei as primeiras contas do Instituto Bacarelli no Facebook, né? Depois veio o Instagram, e que todo mundo, mas será? Será que vale a pena? Isso vai ser também para o mundo corporativo? Claro, né? O negócio evoluiu completamente, totalmente para esse lado. Eu estava até comentando com a Alice outro dia que eu venho estudando muito e pesquisando muito sobre as possibilidades do metaverso. Tá, que legal. Pode ser que não vire, como algumas previsões dizem, mas pode ser que vire, está caminhando mais para isso, inclusive. E aí a gente tem que entender como fazer o bem a partir disso. Uhum. Porque muita gente que está no terceiro setor, as pessoas envolvidas nas pautas sociais, às vezes tem muito preconceito com a frente de captação de recursos, com recursos digitais, com marketing, né? Uhum. Muito medo de perder a essência da coisa. Mas assim, as coisas vêm. Igual o celular, que a gente falava, não, isso não vai ser bom, isso vai... as redes sociais, gente, realmente tem um lado ruim. Mas uma vez que entrou na nossa vida, a gente já tem que achar a parte boa disso. Tem que achar como vai funcionar para fazer o bem. Com certeza. E o metaverso tem que ser a mesma coisa. Com certeza. E como é que o terceiro setor usa isso de uma forma produtiva? Olha, o metaverso eu ainda estou aí investigando. Estamos engatinhando. Mas ainda não dá pra revelar. As mídias sociais, hoje dá para explorar bastante, né? Muito, gente, muito. Eu vou até trazer o exemplo de pandemia, porque eu acho muito significativo, assim, que foi muito interessante para o Instituto, o quanto deu um salto, né? Chegou um momento em que a nossa vida e a nossa janela de exposição passou toda para as telas, né? Isso aconteceu para todo mundo no mundo inteiro, e no Instituto não foi diferente. Então, assim, houve uma digitalização muito veloz e muito necessária. O time inteiro do Instituto Bacarelli precisou se organizar para ir para dentro do ambiente digital, criar um escritório virtual, coisas que muitas empresas estão passando, né? E tudo que era divulgado era só dentro das redes, era o que a gente tinha de acesso. Mas foi muito interessante. E aí, do ponto de vista do profissional de comunicação, eu acho bacana mencionar, porque a gente passou de planejamento de mídias sociais, enfim, tudo que a gente já faz no dia a dia, mas a gente ganhou novas demandas. A gente teve que aprender a explorar o Zoom de uma maneira completamente diferente, toda a parte de transmissão, streaming, então as equipes de comunicação tiveram que se tornar equipes de multimídia, equipe de audiovisual. Não sei se vocês passaram por isso, mas nós passamos, e eu tive muita conversa com o pessoal da USESP, da Filarmônica de Minas, Petrobras Sinfônica, e os desafios, assim, na cultura, no terceiro setor, para todo mundo se profissionalizar e saber fazer essas coisas, porque virou necessário. Eu arriscaria dizer... Carol, arriscaria dizer que, inclusive, tem empresas hoje, atualmente, que ainda tem essa dificuldade, que já não tem mais aquela dúvida, será que eu preciso ou não estar nas redes sociais, né? Será que eu devo ou não criar uma página? Isso passou, mas criaram seus canais, mas não conseguem gerenciar os seus canais. Não conseguem gerar conteúdo nos formatos atuais que o ambiente digital promove. Então, eu digo que isso é uma realidade que ainda acontece para muitas empresas, e são essas empresas que a gente está chamando de tradicionais, né, que precisam de ajuda, no sentido de os profissionais de comunicação podem ajudar as empresas a se atualizarem, né, a usarem esses novos recursos, buscando fornecedores que são especializados em fazer. Se de repente você não tem como fazer internamente isso, como que você busca? Tem muita dúvida, por exemplo, eu preciso fazer uma live, né, eu quero fazer uma live porque eu não vou fazer um evento presencial porque não faz sentido, eu tenho uma equipe espalhada em outros estados, Quem pode me ajudar, né? Quem pode me ajudar nisso, né? Eu preciso fazer uma legendagem, por exemplo. Eu não consigo legendar. Tem aplicativos para fazer isso. Então, o nosso objetivo é justamente ajudar nisso que você está falando, sabe? Ajudar nessa pulverização de serviços. De repente, a quantidade de serviços que dão suporte às comunicações no ambiente digital
se tornaram imensas. E essa dificuldade de escolher qual é o melhor para mim, qual é o mais adequado, qual tem o custo que minha empresa pode pagar, qual tem, né, aquela aplicação que combina também com o nosso negócio, porque a gente sabe que tem muito medo, né, em relação a isso. Eu vou contratar, mas eu sou uma empresa pequena, eu não quero um negócio tão gigante. Isso daí é para grandes marcas, isso daí é para Coca-Cola, é para IBM, não é para mim. Então, que bacana. Você contando, eu acho que é para todo mundo se sentir assim. Acontece em todas as casas, acontece nas melhores famílias, né? Nitidamente. E o Instituto chegou a contratar também, né? Terceirizados para ajudar em projetos de comunicação que vocês não davam conta na pandemia, por exemplo? Sim, uma coisa que eu acho legal falar eu trabalhei no Instituto de 2002 a 2013, né? Foram 11 anos aí estruturando, botando de pé, dando corpo. Aí eu saio, fico 7 anos fora. E nesse período eu fiz muitas coisas, né? De produção de eventos, planejamento de evento, planejamento criativo, produção musical, muita coisa. Então, quando eu fui convidada a voltar em 2020, eu vim trazendo também toda uma bagagem muito maior, porque eu saí de casa, né? Fui lá aprender muita coisa e pude trazer muito conhecimento e num momento fundamental, né? Que eu voltei para lá, a pandemia estourou. A pandemia aconteceu logo depois, você chegou na hora certa, né? Exato, aterrisei na hora que tinha que estar lá. Então, assim, foi muito importante ter alguém de comunicação, com uma experiência nessa área de eventos, enfim, de inovação e tal, porque nessa hora a gente pôde estruturar, a gente pôde manter o projeto vivo, a gente pôde continuar atendendo os alunos, na verdade, entrando na casa deles, né, por meio do digital. Nunca houve uma participação familiar tão grande como nesse momento, nunca os pais foram capazes de entender tão bem que benefício é aquele que os filhos recebem no Instituto Bacarelli. E aí a gente também achou caminhos para como a gente vai cumprir as contrapartidas com as marcas que nos patrocinam, né? Uma grande parte delas acontecia nos concertos. O concerto estava proibido, né? A gente não saía nem de casa. Então começou a vir muitos desafios. Então a gente criamos uma série de masterclasses internacional com músicos do mundo inteiro, músicos famosos, até o primeiro violino da Orquestra da Filarmônica de Los Angeles deu aula para os meninos de Heliópolis, né? À distância. A pandemia trouxe isso também, esse lado positivo no meio de um desafio global tão imenso. E aí, na hora de divulgar essas palestras, a marca dos patrocinadores estava ali. Olha, quem está ajudando a gente a conseguir ficar aqui de pé são esses caras, né? Então, a gente criou essa oportunidade. A gente criou concertos, por exemplo, e aí vem as parcerias que a Alice falou, a gente criou concertos online, a partir do momento que ficou um pouco mais seguro ali, setembro de 2020, com muito protocolo, né, de higiene e de saúde, a gente começou a fazer concertos sem público, gravados, e conseguimos parceria de transmissão, de luz e de captação de áudio. Olha que bacana. Isso deu outro peso para um concerto, completamente diferente. Que vocês não teriam capacidade de fazer sozinhos, né? Vocês teriam que ter essas parcerias, né? Foi muito importante. Claro, houve investimento, mas muito básico, porque foi mais na base da parceria mesmo. E essas empresas foram extremamente importantes para dar outro valor, outro visual para os concertos do Instituto Bacarelli. Porque agora não era mais sentado na sala de concerto, onde a mágica acontece naturalmente, né? É na tela. E como que você capta? Você precisa de outro ambiente ali para a pessoa ficar presa ali na tela, de pensar num áudio de boa qualidade, de pensar numa luz, uma iluminação. Que legal, Carol. A Alice esteve em um desses, né? Eu estive em um, sou privilegiada aqui, mas muito bacana, mas tá gravado, tá nas redes do Instituto, né? É só então, entrar no YouTube e ver todos os concertos. Tem muita gente boa que gravou junto, Paula Lima, Simoninha foi o curador disso tudo, né, para o Instituto, Péricles, Samuel Rosa, Tony Garrido, muita gente legal que participou voluntariamente, inclusive. Que legal. Né? Agora, eu não queria deixar de perguntar, quando você falou esses 7 anos aí de hiato que você teve no Instituto, que você não ficou parada. Pelo contrário, eu acompanho a trajetória da Carol, né, de perto. Ela foi assessora de imprensa na Copa do Mundo, aqui no Brasil. Ela assessorou também a turnê internacional na América Latina do Rolling Stones. Uau. Nada mais do que isso, né? E agora, ela está nos Estados
Estados Unidos, né? A família chorando, que vai assistir todo mundo, eu tenho certeza. Tá aí nos Estados Unidos, em Cincinnati, né? Então tem uma carreira internacional. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que é uma comunicadora pelo mundo, inclusive no Brasil, né? Falando aí com os Rolling Stones e tudo. Sim, sim. Essas oportunidades internacionais, elas aconteceram no próprio Brasil, na verdade, era mais um contato, né, com um público internacional, trabalhando para pessoas de fora do Brasil. Começa também ali no Instituto, a gente fazendo a turnê, a gente recebendo solistas internacionais, então mesmo o desenvolvimento do idioma, né, se deu mais amplamente diante dessa necessidade de falar com o público internacional que chegava para trabalhar com a gente. E aí chegou esse convite inusitado aí em 2014 para compor o time de assessoria de imprensa e IRP que atuaria dentro do centro de imprensa da Copa do Mundo. Até porque a gente tinha, no momento, uma crise em torno da questão da Copa, né? Uma grande parte da sociedade contra, muitos questionamentos, muitos protestos, né? Greve de ônibus. Então, tinha uma necessidade muito grande de ter uma equipe de comunicação ali para segurar isso e para atender aos jornalistas do mundo inteiro, e atender e fazê-los entender qual era esse momento de Brasil, né? O que estava acontecendo. Então, eu me lembro de um jornalista espanhol que estava vindo do seu hotel e viu um protesto e veio diretamente para a gente para entender. Então, junto ali deles, a gente buscava todas as informações para dar para esse público internacional as informações necessárias sobre o que era esse momento de Brasil. Só uma cobertura de Copa do Mundo, só de fazer parte de uma equipe de assessoria de imprensa de uma Copa do Mundo já dá pauta para um episódio inteiro aqui, né? Pra gente poder contar olha, teve história ali, viu? Nossa, e o Rolling Stones? E um grande Rolling show. Em 2015, eu fiz uma viagem aqui para os Estados Unidos, bem assim, uma pesquisa informal, com recursos próprios, basicamente, para visitar programas de música que tem aqui nos Estados Unidos, para comparar com o trabalho que eu tinha feito por tantos anos no Brasil. Especialmente ali, eu fiquei bastante na Califórnia, porque é onde eu tinha mais contatos, lugar para ficar e tudo, né? Eu visitei inúmeros projetos, para entender como eles faziam e tudo mais. E nessa circulação toda, conheci muita gente. E entre as pessoas que eu acabei tendo contato, estava uma pessoa que ajudou a contratar os produtores que iam conseguir os corais para cantar com os Rolling Stones na América Latina. Então, no Brasil, fui eu. Né? Então, eu acabei produzindo esses corais, então tinha que ir atrás dos corais no Brasil, foi Rio, São Paulo e Porto Alegre, né? Fazer os ensaios, gravar para que uma pessoa lá na Inglaterra, uma regente de coral, aprovasse e inclusive corrigisse o sotaque, que tinha que ser britânico na música, né? Então foi toda essa... E foi uma loucura, desde assim, ter que... Por exemplo, quando eu ia fazer o contrato com o coral, eu tinha um contrato com o Rolling Stones, então você tem que traduzir um contrato inteiro, né? E fazer toda essa ponte de todas as obrigações, o que você não podia fazer, e passar tudo isso também para as administrações dos coros e tudo, né? Tem o desafio de como você vai receber financeiramente o pagamento na época, ainda, acho que agora já está melhor, mas assim, teve dificuldade com o meu banco, né? Meu banco me deu um super trabalho para receber esse dinheiro, então tem muitas nuances aí, né? Muitas coisas diferentes quando você faz um trabalho... Desculpa, depois diz que comunicador não sofre, né, Carol? Não. Comunicador só faz coisa legal, né? Tem todo um administrativo. Mas foi incrível, gente. Foi incrível estar numa sala de ensaio com os Rolling Stones e, enfim, colocar um coral no palco. Demais, a gente e de tantas, uma diversidade enorme, né, de talentos aí. Eu acho que a gente está falando de tantas, de um evento como a Copa do Mundo, de um grande show aí internacional. E se você está ouvindo a gente, participando, né, acompanhando o Somos Curatas e só tem essa mesma dificuldade ou já passou por problemas parecidos para contratar, ou para encontrar parceiros, ou para conseguir... Vamos entrar nessa conversa. Manda pra gente, escreve aqui, comenta nas nossas postagens e também a gente tem um e-mail que a gente gostaria de divulgar e amplamente abrir papo, saber o que vocês querem saber mais, né? Para que a gente traga convidados que possam trazer respostas aí. Eu acho que a Carol tá dando uma aula aqui pra gente, ela é professora com a Alice, mas ela tá dando uma aula. Nós temos um e-mail que é o falecom@curatas.com.br, que é onde a gente quer ouvir, né? Ouvir vocês, ouvir nossos ouvintes, é ótimo, né? A gente quer saber
saber o que nossos ouvintes querem conhecer, né? Querem de experiência. A gente tem trazido pessoas aqui com um repertório muito bom, né? Porque eu acho que falar que ter vivenciado, né? Muito mais importante só do que comentar, né? Ela poderia ter comentado por cima que ela assessorou um show desse, mas ela contou detalhes de como ela conseguiu produzir os corais aqui para o show dos Rolling Stones, e isso mostra detalhes do trabalho aí do comunicador, né? E a gente sabe que é multifacetado de verdade. A gente trouxe isso num outro episódio. Comunicador sofre, é isso mesmo. E eu acho que a Carol, ela mostra muito a trajetória, né? Profissional, mostra muito esse negócio de se vira nos 30, tem que falar inglês, tem que falar espanhol, tem que produzir, tem que contratar, tem que fazer, né? Tem um monte de facetas aí. E agora você tá fora do país, né, Carol? Assim, mas acho que a gente quis te trazer aqui como uma das primeiras convidadas justamente por isso, para você contar essa multifacetada que é essa carreira de comunicador. Como é que tá aí nos Estados Unidos? O que você tá fazendo? Antes de eu falar dos Estados Unidos, queria dizer uma coisa assim, o dia que eu sentei na cadeira da faculdade, uma das primeiras aulas de RP, um professor muito querido, Júlio Barbosa, falou uma coisa que me marcou e que fez eu pensar assim, tô no lugar certo. Ah, que legal. Porque ele falou, o RP, ele, principalmente no Brasil, o aspecto, né, assim, o perfil dessa carreira no Brasil, ele é um cara que faz tudo. É uma pessoa que vai botar a mão na massa em diversas frentes. Ele é muito versátil. Ele tem que ser multitalentos para fazer muitas coisas. E eu sempre tive isso, né? De fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de colocar mais de um talento em prática, de não conseguir ficar só em uma caixinha. E isso foi uma verdade por toda a minha carreira, né? Que legal! E é muito bacana chegar hoje e ver, assim, até estou pensando em fazer uma nova apresentação no meu LinkedIn e dizer assim, é isso mesmo, gente, eu faço todas essas frentes. Não se assustem, podem me contratar aqui nos Estados Unidos, porque é isso mesmo. Não está errado, não está equivocado. Mas hoje eu acho que está mais confortável para o profissional, né? Hoje está mais bem visto, a Alice que estuda muito essa questão de soft skills e tal. Hoje acho que está mais bem visto isso, de você ter diversas frentes de atuação, de você ter mais de um talento ali aplicado na sua carreira, né? De repente a Alice até pode comentar isso, mas hoje eu me sinto mais confortável nesse papel, né? É importante, eu acho que é muito interessante. E nos States? Tá chique. Aqui, eu acho legal dizer assim, bom, eu me mudei por conta de um relacionamento, né? Tô casada agora aqui, a gente se casou em abril. Então, eu digo que esses primeiros meses foram aterrissar, se climatizar aqui mesmo, não só do tempo mesmo. Eu saí do verão no Brasil, cheguei no inverno brabo, peguei menos 16, assim, já tinha passado por isso muitas vezes, mas não por tanto tempo. Então, tem tudo isso. Até o meu ciclo de dormir ficou diferente. Então, os primeiros meses, você não sai buscando já de cara essa questão do trabalho, você, né, dá essa aterrissada. É claro que se você muda já com um emprego novo, tem essa parte, mas mesmo assim a pessoa vai sofrer toda essa etapa, né? Mas para mim teve toda essa questão. Então, agora, eu trabalhei o tempo inteiro nesses 6 meses fazendo uma consultoria para o Instituto Bacarelli, mas já usando o meu tempo muito para estudar. Como a Alice fala, né? A gente tem que passar a vida toda estudando. Então, aproveitando um pouco mais de tempo livre para estudar e para ler, para ir atrás de muita informação, de coisas novas, de ferramentas novas. E procurando manter o contato com as pessoas do Brasil para buscar fazer pontes Brasil e Estados Unidos. Estou fazendo muitas reuniões com um colega que mora aqui bem pertinho de mim, que é um maestro brasileiro, né, que está aqui, está fazendo o doutorado dele aqui, mas atuando muito e com muitos projetos para acontecer em breve no Brasil. Acho que vem novidade, acho que vem novidade, do jeito que ela... Com certeza. Que legal. Com certeza, a gente não pode falar muita coisa, mas assim... Já deu para sentir. Olha, um grande objetivo meu é fazer ponte do Brasil com outro país, como os Estados Unidos, que é tão potente nessa frente do entretenimento, né, do showbiz, assim, o que eu puder fazer para mostrar a cultura brasileira aqui, ou para apoiar artistas, fazer esse tipo de ponte, isso seria uma coisa que me realizaria muito. E o Brasil ganha muito, né, com isso, com certeza. Não, e ela falou, para mim já... Vamos inaugurar o quadro... Nosso grifo? Nosso grifo, então, porque para mim ela já grifou ali.
Quando ela fala, o meu sonho é fazer ponte. Eu já escutei ali o propósito, fazer ponte, o propósito da comunicação, né? Nada mais é do que fazer pontes. Eu acho que esse é uma palavra-chave. Você escutou, você teve sorte de escutar no início da faculdade, você levou isso para a carreira toda, né? Exatamente. E quando você está no terceiro setor, você entende muito mais as necessidades das pontes. Ali na comunidade, se tem uma coisa que eu aprendi, é que eles se ajudam, eles se apoiam, né? Então, isso ficou muito mais... Se eu já tinha essa habilidade, essa vontade, ali ganhou muito mais significado. Musculatura, né? Muito mais importância de assistir, assim, a importância de como eles se ajudam e de como é importante que todos os setores se ajudem, né? Se encontrem objetivos. Exato, conectados por propósito e não simplesmente por uma questão econômica, né, ou comercial e tudo mais. O meu grifo, ele vai para justamente esse perfil, né, da comunicadora que a gente está conversando, que é a Carol de Salvo, é justamente esse foco na solução, né, além dela ter ser multitask, conseguir fazer várias coisas, mas ter sempre esse olhar para solucionar, né, eu acho que é o profissional que está ali à frente, relações públicas, uma pessoa que se propõe a tocar eventos grandiosos e ações tão grandes como as que ela esteve envolvida. Eu acho que ter sempre esse olhar, como a gente pode resolver isso, como a gente pode resolver, né? Exatamente, da melhor forma, como a gente pode resolver isso ganhando, né, dos dois lados, tendo essa, a gente sempre fala do ganha-ganha, né, o win-win, algumas pessoas falam desse termo em inglês, então para mim é um dos grandes destaques e eu desejo, na verdade, não é nenhum grifo, que a gente tenha mais brasileiros com essa vontade de transformar e que a Carol trouxe pra gente, porque realmente, Carol, faz a diferença, né? Acho que são pessoas assim que têm um talento, que usou do seu benefício, do seu privilégio, da sua condição, inclusive, de conseguir transitar por lugares tão bacanas e trazer toda a sua cultura, a sua bagagem para a comunidade, para o terceiro setor, para se conectar com empresas e para levar agora, né, nessa nova jornada, nesse novo momento da sua vida, para levar o nome do Brasil, né, a cena cultural do Brasil, aí num país como os Estados Unidos. Então, e com essa intenção de fazer pontes. Então, eu acredito que não tem a combinação melhor aí para isso acontecer. Eu quero deixar a porta aberta para você voltar. Sim, com esses projetos novos que ela não pode contar. Quando você puder contar, volte. Eu sou fã da carreira da Carol, acompanho, trabalho junto com ela. Eu acho que prima da Alice, tá fácil, né? Pra voltar, Carol. Então, vai voltar, né? Vai voltar pra família ver ela mais trabalhando também aqui no Brasil. Com certeza. Carol, a gente poderia ficar mais um episódio, mas ficaremos num próximo. Queria super te agradecer. Acordou cedinho, né? Tá aí nos Estados Unidos, o fuso horário é diferente, acordou cedinho pra estar com a gente. Então, assim, muito agradecer mesmo a sua disponibilidade, as histórias que você contou e pedir aí pra todo mundo acompanhar a gente no Somos Curatas, @SomosCuratas. Se quiser mandar ideia de pauta, o @Somos Curatas do Instagram. Isso. E quem quiser mandar ideia de pauta, sugestão, no Fale Com, @curatas.com.br. Brigadão, gente. Carol, quer deixar uma última mensagem, gente. Suas redes? Sim. Por favor. Olha, também sou muito fã do trabalho da Alice, da carreira dela. Quero agradecer essa oportunidade, inclusive de conhecer a Casca. Eu espero que a gente fale muito mais aí pelos próximos meses, que a gente troque ideias, que surjam oportunidades de trabalho. Queria dizer uma coisa assim, para além da questão da ponte, da solução, que vocês grifaram aí, né? Lembrar que, assim, especialmente nessa área do terceiro setor e da cultura, é muito importante a gente fazer um barulho do bem, porque o mal é muito barulhento e a gente está vivendo tempos em que a gente vê isso mais do que nunca. E desmotiva muito a gente. As pessoas estão ficando desacreditando, né, de que existe saída. Então, assim, quando a gente puder comunicar coisas positivas, como um projeto como esse ou outros tão bacanas que tem pelo Brasil e pelo mundo, a gente não perder essa oportunidade. Porque isso pode fazer uma pessoa acordar num dia, assistir uma matéria, ou ler alguma coisa, ou ver um post e falar, pô, tem jeito. Exatamente. É isso aí. Né? Vamos pra frente. É isso então, aí. fazer o barulho do bem é um papel muito importante dos comunicadores. Adorei. Também. Barulho do bem. Bom. Deixa suas redes aí para as pessoas entrarem em contato, quem quiser falar com você. Claro, bom, eu não sei, o meu perfil, tem aí perfil do LinkedIn, perfil tá sempre Carolina de Salvo. Carolina de Salvo. Gente, procurem. Um abraço, querida. Beijo. Tchau, Carol. Beijo, muito gente, obrigada. obrigada. Tchau.